Abra sua Bíblia comigo. Isaías 53, verso 4. Isaías 53, verso 4. O texto diz o seguinte: certamente Ele carregou nossas dores e carregou nossas tristezas. No entanto, nós o consideramos ferido, ferido por Deus e aflito. Essa é uma profecia de Isaías, e que ela é citada em Mateus, capítulo 8, verso 17. Vamos ler também. Isaías aqui, ele estava profetizando sobre o Cristo que viria, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Mateus 8, verso 17. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, dizendo: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. O Novo Testamento está confirmando o cumprimento de uma profecia. Está confirmando que Jesus é o Cristo. Em Mateus, confirma que Jesus é o Cristo, esperado, prometido, Messias, o Filho de Deus. E ele é o cumprimento da profecia do profeta Isaías. E o sinal é que ele curou pessoas por onde foi, por onde passou, onde chegou. Todos que foram até ele, que encontraram nele uma porta, foi curado. As enfermidades e as doenças não puderam suportar a presença do Verbo que se fez carne. Sabe, é a vontade de Deus a cura física. É a vontade de Deus a cura emocional. É a vontade de Deus uma cura completa. Mas o diabo, ele sempre tenta esconder essa verdade de nós. Ele não quer que nós vivemos realmente uma vida abundante, curada, plena. A cura está dentro do plano de redenção, porque afinal o plano de redenção ele é completo. Impacta o homem no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Não é algo que somente escreve seu nome no livro da vida. O plano de redenção contempla para você um corpo totalmente transformado, glorificado, igual o que Jesus tem hoje. É um processo. Existe algo avançando, existe algo em andamento. A cura é a vontade de Deus nesse tempo e nessa geração. Nos nossos dias, desde a igreja primitiva, os sinais acompanhavam aqueles que creem. Ele continua acompanhando todos aqueles que têm a fé no Filho de Deus, no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, nesse tempo, ele está restaurando o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi é uma imagem da igreja sobre a nova aliança da graça. Ele está reparando áreas quebradas, áreas que estão fora do lugar em nossas vidas. Ele está edificando tudo aquilo que em algum tempo da história, na vida do homem, dos seus filhos, foi danificado. Hoje eu quero falar de uma área quebrada, de uma brecha, que é a área da saúde. A cura física, a cura emocional, a cura financeira, a cura familiar,
é a vontade de Deus para a sua vida. O plano de redenção não contempla somente benefícios espirituais. Para o diabo é muito cômodo que você acredite nisso, porque ele limita aquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, somente na eternidade. Mas você pode viver doente, mas você pode viver endividado, mas você pode viver passando vergonha, mas você pode viver escravizado, mas o seu nome está escrito no livro da vida. Não, o plano de redenção é completo. E ele alcança todas as áreas da sua vida, inclusive o seu corpo físico. Deus quer que nós possamos desfrutar de paz interior, numa totalidade. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E essa paz, ela só surge, ela só brota quando nós sabemos que Jesus removeu os nossos pecados. Sabe, essa questão de ter consciência que Jesus removeu nossos pecados, nos qualifica a acessar, a viver uma vida abundante. Porque até então uma pessoa que está condenada debaixo do pecado, ela acha que não merece, ela acha que não está qualificada, ela se acha impura, e por isso o diabo consegue limitar ela para aquilo que ela está recebendo do Cristo ressurreto. Mas quando você tem consciência que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, isso te qualifica e você entra além do véu com ousadia e recebe tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para você. A consciência de pecado é tão letal quanto o próprio pecado. Aquela pessoa que vive carregando uma culpa, uma carga, um peso e nunca consegue se livrar dele. É uma vida lembrando de um pecado de anos atrás. O que eu fiz? Eu não posso ser abençoado. Isso não vai dar certo por causa disso, por causa daquilo. Uma consciência de pecado que me escraviza e que me prende em um estado da minha vida e eu não consigo ser livre para viver a vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Precisamos ter essa consciência que os nossos pecados foram removidos pelo Cordeiro de Deus. Ter a certeza de que a justiça de Deus está do nosso lado. Ela é uma parceira, ela anda junto. Que não há punição divina esperando por você. Mas existe uma herança, existe bênçãos, existe o amor, e existe um desígnio, um motivo pelo qual você nasceu, e Deus quer cumprir isso na sua vida. O diabo quer frustrar aquilo que você é. Se o diabo puder limitar aquilo que você é menos um incômodo para ele. Ele não pode apagar o seu nome do livro da vida. Ele não pode tomar a sua salvação. Mas ele pode impedir que você se torne tudo aquilo que você nasceu para se tornar. Mas o Espírito Santo quer que você se torne o sonho de Deus nesse tempo e nessa geração. Amém. Você não está sozinho. O poder do Espírito Santo em você te capacita para entrar nesse novo e vivo caminho. E quando você se aproxima de Cristo, é isso que você vive. Um caminho novo, tudo se faz novo, uma vida nova. E a vida divina começa a fluir por todo o seu ser. Começa no espírito, aí vem renovando a sua forma de pensar. Quem não sonhava passa a sonhar, quem não tinha esperança passa a ter esperança. E daqui a pouco essa salvação, essa vida que tocou no espírito, agora tocou na forma de pensar, começa a tocar no corpo físico. Quando uma dor na coluna desaparece, como uma dor no joelho simplesmente some, quando um câncer
de forma inexplicável, vai embora. É a vida, é o poder da ressurreição, tocando o último estágio do ser humano, o corpo físico. Isso está disponível para nós. O poder da ressurreição nos faz fisicamente fortes, resilientes, ousados, poderosos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15. Olha o que diz. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15. Pois isto vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e permanecermos até a vinda do Senhor. Veja, permanecer vivo. Permanecer vivo. Isso denota poder, autoridade, controle. O texto está dizendo que há um grupo de pessoas nos fins dos tempos que terão o poder de permanecer vivo. Deus lhes dará o poder de permanecer vivo. A morte não vai tocar. A morte já foi vencida. Há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, a morte foi vencida. O caminho foi aberto. Alguém passou e venceu. E esse que passou e venceu, ele nos chamou para seguir esse mesmo caminho. A revelação da vida da ressurreição de Jesus faz com que você esteja vivo e permaneça forte. Nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo. Ele experimentou o poder de possuir a vida de ressurreição de Jesus Cristo. Filipenses 1, verso 23, olha o texto. Filipenses 1, verso 23. Pois estou muito pressionado entre os dois, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. No entanto, permanecer na carne é mais necessário para você. E confiando nisso, sei que permanecerei e continuarei com todos vocês para o seu progresso e alegria da fé. Você tem ideia do que ele está dizendo aqui? Ele está falando que ele tem duas opções. Partir e estar com Cristo, que ele acha muito melhor, e permanecer na carne para o benefício da igreja. Só que ele está dizendo de uma forma como se ele tivesse escolha. Em outras palavras, parafraseando o que ele disse, ele está falando, pensando bem, eu tenho que ficar. Pensando bem, eu escolho ficar, para o bem da igreja, para o bem de vocês, porque tem algo ainda que eu preciso fazer. Olha a afirmação dele, sei que permanecerei e continuarei com todos vocês. Ele sabia. Ele tinha consciência disso. Paulo falou como se tivesse autoridade sobre a vida e a morte. Ele era um homem convencido do poder da vida de ressurreição de Cristo. E isso muda tudo. Quando você tem consciência do poder da ressurreição, do poder da vida de ressurreição em Cristo, nenhum mal vai te ameaçar, vai te abalar,
porque você permanece firme com os pés sobre uma rocha que é infinitamente superior e mais alta do que as circunstâncias que está na sua vida. Amém? Você crê nisso? Atos 14, verso 19. O apóstolo Paulo era incrível. Olha só isso. Então os judeus da Antioquia e Icônio vieram para lá, e persuadindo as multidões, apredejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, julgando-o morto. No entanto, quando os discípulos se reuniram ao redor dele, ele se levantou e foi para a cidade. E no dia seguinte ele partiu com Barnabé para Derbe. Apedrejaram ele, que quem os judeus, esses religiosos que apedrejaram Paulo, chegaram à conclusão que ele estava morto. Imagine a forma que ele estava, detonado. Veja, durante o tempo de Paulo em Icônio, onde ele estava anunciando o evangelho de Cristo, ele foi perseguido por esses judeus, foi sentenciado à morte. E eles abandonaram ele com convicção que Paulo estava morto. Só que ele era um homem que tinha uma consciência da vida, da ressurreição de Cristo, do poder da ressurreição. E depois de ser apedrejado, ele se levanta, bem. Já foram embora? Vamos continuar pregando o evangelho. Eu não sei se você está me entendendo. Paulo acreditava de verdade na obra consumada de Jesus. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quem acredita no poder da vida, da ressurreição de Cristo, não teme a morte, porque o autor da vida tem você em suas mãos. Amém? Se crê nisso, quem vai nos arrebatar da mão dele? Quem vai nos tirar da mão dele? Paulo foi curado instantaneamente depois de ter sido ferido gravemente. Filipenses 3, verso 20. Olha só. Porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo a eficácia com que pode submeter todas as coisas a si mesmo. Ei, existe um processo em andamento, existe algo da eternidade, existe algo divino te tocando por inteiro. O seu espírito já está completamente restaurado, a sua mente está sendo renovada a cada mensagem, a cada tempo que você gasta na presença do Espírito Santo, na presença de Jesus, mas o seu corpo físico também está começando a ser tocado, e um dia ele vai ser revestido da imortalidade. Amém? É isso que o texto está dizendo. Cura e integridade são presentes que Deus quer que você desfrute agora. A eternidade não começa quando morre, não. A eternidade começa quando você fala: Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida. A partir desse instante a eternidade já iniciou. E você já começa a experimentar os benefícios do reino vindouro. Os benefícios de ser chamado filho de Deus. Hebreus 2, verso 14. Diz: visto, pois, que os filhos participaram da carne e do sangue, ele também participou do mesmo, para que pela morte
destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, pelo temor da morte, foram toda a sua vida sujeita à escravidão. Você entendeu o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O que está sendo dito aqui, por meio da morte, Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo. Ele vence a morte. Por meio de sua morte, ele nos liberta do medo da morte, porque no final do texto está dizendo que aquele que tem medo da morte é escravo. O medo da morte é a mãe de todos os outros medos. Quando você vence o medo da morte, os outros medos simplesmente desaparecem. A igreja primitiva tinham homens e mulheres que enfrentavam a morte de peito aberto, porque eles sabiam que aquele que tinha a vida na mão dele, era o autor da vida. Era aquele que pintou a história. Eles não temiam. Eles enfrentavam tudo e todos. O medo da morte nos sujeita à escravidão. Você não pode viver uma vida plena se você tem esse medo. Você precisa crer que aquilo que Jesus disse é verdadeiro. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Amém? Aquele que tem o poder da vida, o autor da vida, a fonte de toda a vida, ele está dizendo: se você crê em mim, mesmo que morra, você vai viver. Precisamos compreender o tempo que nós estamos vivendo. Reconhecer o porquê e como o diabo está nos atacando. O diabo quer destruir a saúde do povo de Deus. Ele quer desqualificar, diminuir o plano de redenção. E é muito bom ver todos vocês sem máscaras. Gente, como é maravilhoso ver o rostinho de todos vocês. Chega desse símbolo de morte, desse símbolo de dor, dessa coisa que só lembra coisa ruim. Deus está nos dando um tempo novo. Tudo está se fazendo novo. Nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo que tem a marca do sangue do Cordeiro. Sabe, foram anos, 2 anos e um pouquinho, debaixo de ameaça. Debaixo de, uma condenação à prisão. Era como se o inferno estivesse falando para a igreja de Jesus, falando assim: olha, você que serve a Jesus e quem não serve, é tudo igual, morre do mesmo jeito. Quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu falei: está amarrado pelo nome de Jesus. Eu não sou maioria e sobre a minha casa a regra é diferente, porque nos umbrais da porta tem o sangue do Cordeiro e a morte não entra. Amém? Não, eu não sou igual à multidão, porque eu tenho a marca do sangue do Cordeiro. Eu não sou igual à multidão. Eu não sou estatística. Eu sou filho de Deus, remido pelo sangue de Jesus. 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo.
eu não sou maioria, eu não faço parte de estatística. E a igreja, nesse tempo de ameaça, tem que ser luz, tem que ser uma palavra de vitória e não se acovardar como a maioria. A igreja não pode ser igual, senão não, é o quê? Para que serve se vai ter medo quando todo mundo está com medo? Vai se esconder quando todo mundo está se escondendo? Não, a igreja tem que mostrar a cara quando todo mundo está com medo. A igreja tem que sair das quatro paredes quando todo mundo está tremendo. Nós somos sal, nós somos luz, nós somos a resposta de Deus para essa geração. Amém? Então que o diabo escute, nós não somos maioria, nós não somos iguais à multidão, nós temos a marca da vitória, que é o sangue do Cordeiro. Amém? Você crê nisso, que você tem a marca do sangue? Mas o diabo quer quebrar isso. Ele quer igualar, falar: ei, para com essa conversa, sangue do Cordeiro. Para com isso, que com você é diferente, é tudo igual, você não está vendo as notícias, está chegando. Ele quer acabar com os dons, ele quer acabar com a unção. Ele quer destruir tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, nem que seja na sua mente. Porque na realidade, no mundo espiritual, ele não pode destruir isso. Porque se ele destruir isso no seu coração e na sua mente, você perde a capacidade de abençoar o mundo. E isso é trágico. Quando todo mundo estiver doente, a igreja tem que orar por cura. Quando todo mundo estiver com medo, a igreja tem que orar por esperança. A igreja precisa sempre, em qualquer momento de adversidade, ser a boca de Deus naquele momento. Não tem como ser diferente. Nós precisamos nos saturar da palavra de Deus. Que isso vai renovar nossas forças. Sabe, meditar, se encher, ruminar, trazer à memória, refletir, até que o poder dele nos encha, até que você seja cheio de ousadia e você pare de ter medo. Ei, medo é uma pessoa, medo é uma entidade, medo é um demônio. Não vos dei espírito de medo. Ele disse. Medo não é coisa boa, medo não é coisa positiva. O medo é um inimigo a ser vencido. E o oposto do medo é o amor. O perfeito amor lança fora o medo. Quando eu olho para a cruz e vejo que Ele me ama, o medo vai embora. Quando eu olho para Cristo e vejo que Ele está sentado no trono com todo o poder, com toda a glória, e Ele está reinando, todo o medo vai embora. Ei, o meu Deus está vivo. O nosso Deus está vivo. Ele está sentado no trono, Ele tem o governo em suas mãos. Não precisamos temer absolutamente nada. Esse tempo mostrou que nós somos dependentes dEle, necessitados dEle, necessitados do poder da ressurreição. George Miller, um ministro de Deus, ele dirigiu um orfanato e alimentou mais de 10.000 órfãos. Na velhice ele permaneceu forte, sem doenças e sem enfermidades. E perguntaram para ele:
como que ele permaneceu com aquele vigor todo na velhice? E a resposta dele foi: o segredo está no poder da ressurreição sobre toda a minha carne. É a fé. Se você tiver fé nisso, você vai experimentar isso. É pela fé. Está disponível, mas você precisa confiar. Está disponível para todos, mas por que todos não experimentam? Porque nem todos vão se entregar a essa mensagem. Nem todos vão se entregar a essa verdade. O segredo de ser forte na velhice é saturar-se da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Olha só o que diz em Provérbios 4, verso 20. Para respaldar isso que eu estou dizendo. Meu filho, preste atenção às minhas palavras. Incline seu ouvido para as minhas palavras. Não deixe que eles se afastem de seus olhos. Mantenha-os no meio do teu coração, pois eles são vida para quem os encontra e saúde para toda a sua carne. Sabe o que é a palavra do Evangelho para você? Saúde para toda a sua carne. É saúde, é vida. Que toca, que cura, que transforma. Que rejuvenesce. Deus quer te ver forte, saudável, envelhecimento com qualidade. Chegar a 80 anos com vigor, com força, sonhando, projetando. Sabe, o tempo vai passar, mas você vai dar frutos e bons frutos na velhice, com saúde, com vigor, com beleza. Deixando um legado, deixando uma herança para essa geração. Lembra de Caleb? Caleb, ele diz: eu estou com 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Assim como minha força era, então, agora é minha força para a guerra, tanto sair quanto para entrar. Você ainda tem dúvida que a palavra de Deus preserva, rejuvenesce, fortalece, mesmo que a idade chega? Um homem de 85 anos falando: eu quero a montanha, aquela montanha cheia de gigantes, me dê a montanha, eu vou tomar posse da terra prometida. A minha força não mudou, eu estou com o mesmo entusiasmo. Porque o poder da ressurreição mora dentro de mim. O poder da vida habita dentro de mim. 85 anos. E ele está dizendo que é tão forte quanto aos 40. E ele vai falar no texto, depois você pode ler lá. Ele falou: eis que o Senhor me conservou vivo. Você tem dúvida que Deus pode te dar uma velhice de qualidade? Diferente da multidão e da maioria. Isso é só para quem tem fé. Esse homem de 85 anos derrotou os anaquins, gigantes no Monte Hebron, aos 85 anos de idade. Fisicamente, com vigor, com força, com capacidade. Salmo 90, verso 10 diz: os dias de nossas vidas são 70 anos,
E se por causa da força, eles são 80 anos. Ainda assim sua glória é apenas trabalho e tristeza, pois logo é cortado. E nós voamos para longe. Quem conhece o poder da tua ira? Pois como o temor de ti, assim é a tua ira. Muita gente usa esse salmo para justificar que as pessoas têm que se contentar com 70 e 80 anos. Mas você sabe qual é o contexto desse salmo escrito por Moisés? Foi escrito aos filhos de Israel no deserto. Nesse tempo esse povo estava sobre a ira de Deus, por causa do pecado, por causa da idolatria. Hoje, nós não estamos mais sobre a ira de Deus, nós estamos debaixo do seu favor. Esse salmo aqui, esse texto não é para nós. Era para aquele povo que estava debaixo da ira. E você quer ver como que isso mudou? Isaías 54, verso 9. Isaías 54, verso 9, é o que diz: pois isto é como as águas de Noé para mim. Pois assim como jurei que as águas de Noé não cobririam mais a terra, jurei não me irá contra você e nem te repreender. Por causa da obra consumada de Jesus, Deus fez um juramento. Deus não está zangado com você. Ele é apaixonado por você. Não vou irar contra você e nem te repreender. No Antigo Testamento, sobre a lei, os levitas, os sacerdotes, Números 8, verso 23, diz: então falou o Senhor a Moisés dizendo: isto é o que diz respeito aos levitas, a partir dos 25 anos de idade, pode-se entrar para prestar serviço no tabernáculo da congregação, e com a idade de 50 anos eles devem parar de realizar este trabalho. Então eles poderiam trabalhar dos 25 até os 50 anos, isso porque a força natural ia começar a diminuir com a idade. Eles eram sacerdotes, eles estavam debaixo da lei. Quando nós nos colocamos sob a lei, nós limitamos a nossa força física. Quando você se coloca debaixo da sua justiça própria, você limita a sua força física. Quem depende de sua força natural, vai ver com seus próprios olhos a degradação dela. Mas se a sua força não provém de você, mas dele, essa força, ela não enfraquece, ela não degrada, ela permanece, porque a força é o poder de Deus. Mas somente pela fé você recebe o poder restaurador de Deus. Abraão, quando ele vê o Senhor e os anjos se aproximando, ele com quase 100 anos, o texto diz que ele corre em direção. Vigor físico, o poder da ressurreição no corpo físico. Quase 100 anos. Sara, o texto vai dizer que ela recebeu poder, ela recebeu força para conceber, para gerar um filho. Ela já era idosa, ela já era velha. Mas o poder de Deus rejuvenesceu o útero de Sara, e ela gerou o filho da promessa. O tempo, pouco
pouco importa se o poder da ressurreição está em você. Deus não precisa da lógica humana, natural, científica, para fazer milagres e grandes coisas na sua vida. E o que aconteceu com Sara foi tão poderoso. Ela não só teve filho na velhice, mas como ela foi desejada por um rei, quando Abraão e Sara chegou no reino. O rei olhou e falou: uau, gostei. Gente, era uma mulher de 90 anos. Mas o poder da ressurreição rejuvenesceu. Sara era bonita, linda, perfeita, conservada, mesmo na idade. Você está me entendendo? O poder da ressurreição pode mudar absolutamente tudo na sua vida. O poder da ressurreição da vida em Cristo não depende da lógica humana, não depende daquilo que o homem entende. É a ciência de Deus, é o conhecimento de Deus, é a realidade de Deus, é o poder de Deus. Se o poder da ressurreição está tocando o seu corpo, Deus pode fazer o tempo voltar e o vigor físico ressurgir. E eu estou falando para pessoas aqui que já perdeu a esperança por causa da idade. Deus pode renovar as suas forças. Deus pode restabelecer a sua capacidade emocional, física, para que você comece a voar mais alto como nunca voou, para que você conquiste coisas como nunca conquistou. Deus está te chamando para um tempo e uma estrada onde você vai experimentar 24 horas por dia o poder da ressurreição de Cristo. Onde a lógica humana vai ser colocada de lado e a vontade dele vai prevalecer na sua vida. Você crê nisso? Você recebe isso?